Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sei que tá um pouco escuro hoje, mas a live pra sair vai ter que ser assim. Hoje é nossa terça-feira de live, toda terça-feira de manhã, 7h30. A gente vai falar sobre um tema hoje de observação versus julgamento. Então, é um tema que foi anunciado semana passada, da gente falar um pouquinho sobre a diferença entre um julgamento que a gente faz e um fato real, verídico, que acontece na nossa vida, na nossa rotina, no nosso ambiente de trabalho. Então, pessoas, me perdoem se tá muito escuro aqui, que eu tô num lugar que não tem como eu estar numa iluminação diferente. Então, espero que seja possível a gente interagir, vocês conseguirem enxergar. E a gente fazer mais essa troca dessa manhã de terça-feira. Muito bom dia. Você que tá aí chegando ao trabalho, indo pro trabalho, tomando café da manhã. Que você esteja aqui na audiência e muito obrigada pela participação. Bom dia, pessoal. Então, eu tô entrando aqui. Fer Araújo, Elisângela, Aurélio. Muito bom dia. Bom dia, obrigada aí pela audiência. Mais uma semaninha de conteúdo para vocês de liderança. E eu escolhi esse tema porque eu converso com muitas pessoas, né? Atendo muitas pessoas. E é incrível o quanto, e eu me incluo nisso, tá? O quanto a gente cria situações na nossa cabeça, né? As situações nascem no nosso pensamento. Nascem na nossa imaginação e elas tomam forma de verdade. Então, a gente precisa ajudar a desmistificar o que é realidade do que é aquilo que a gente cria na nossa cabeça. E a nossa cabeça tem esse poder de julgamento, de ler uma situação e achar que aquilo é uma verdade. E aquilo que a gente viu sendo uma verdade é muito do que a gente interpretou e não do que de fato é. E a gente sofre com isso, né? Então, esse é um conhecimento que eu acho importante a gente refletir e sempre observar, sempre observar. Então, quero trazer algumas situações e um conceito para vocês sobre essa diferença. E quanto mais vocês conseguirem se observar, mais vocês vão conseguir desmistificar o que de fato é realidade do que você imaginou. E aí você vai conseguir se basear em decisões sobre os fatos reais, né? Então, assim, é um exemplo muito simples, que pode parecer bobo, mas é onde começam os problemas, né? Então, você vai trabalhar, você chega na sua mesa, e aí o teu chefe chega depois. E aí o seu chefe passa e não cumprimenta ninguém. Essa situação faz com que você logo já comece a criar uma situação. Então você fala assim para você mesma: nossa, ele nem falou comigo hoje. Ele nem me cumprimentou. Será que eu fiz alguma coisa? Ah, ele não gostou daquele trabalho que eu mandei ontem. Eu tô atrasada com tal coisa. E aí, então, nossa, ele não tá feliz com o meu trabalho, ele vai me demitir. Sabe assim? A coisa nasceu numa ausência de cumprimento, né? Um bom dia que seja. E ela criou uma ramificação de você demitida. Fiz alguma coisa. Você começa a caçar informações para você justificar aquilo que aconteceu. Então é natural da nossa mente, né, da nossa forma de pensar, criar justificativas para as coisas que aconteceram, inclusive as que a gente não fez. Ah, eu deveria ir todos os dias na academia. Ah, eu não tô indo por conta disso e disso. Então toda a nossa ramificação, ela traz uma justificativa para deixar a nossa vida mais confortável, para deixar a nossa mente mais tranquila. Então, a gente tende a fazer essa comparação, né? E aí aquilo tudo vai criando
uma situação que vai moldando a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua vestimenta, a sua linguagem corporal. E aí você vai ficando cada vez mais adepto ao que você pensa. Então, se você pensa que você tá devendo um monte de coisa, que ninguém gosta do seu trabalho, que por conta de um cumprimento você pode ser prejudicado, você vai cavar essa situação. Você vai transformar essa situação numa realidade, para confirmar aquilo que você está pensando. Então parece que é uma loucura, mas de fato é, né? A gente vai viver aquilo que a gente acredita. Então, se você criou um pensamento, acreditou nele, você vai fazer com que ele se concretize. Porque na hora que isso acontecer, você vai dizer: ah lá, tá vendo? Eu sabia, eu tinha certeza. Eu sabia que ia acontecer isso. Então, a primeira orientação que eu sempre gosto de fazer com relação a isso é: primeiro, não crie ramificações de pensamentos a partir de uma situação. Use a situação como um fato. Fulano chegou, não me cumprimentou. Ponto. Por que ele não me cumprimentou? Você não sabe. Você não sabe. Porque tudo isso tem a relação com o que está acontecendo com outra pessoa, não com você. Mesmo que ele tenha cumprimentado todo mundo, menos você, exceto você, isso ainda é um fato. Fulano cumprimentou todo mundo, exceto a mim. Ponto. Agora, os motivos, a única forma de você descobrir é você fazendo uma pergunta. É você chegando para uma pessoa e falar: viu, você não me cumprimentou, aconteceu alguma coisa? Essa pessoa vai te responder. O que essa pessoa te responder vai se tornar um fato real, porque ela te disse. Não porque você imaginou, não porque você criou isso na sua cabeça, tá? Eu já atendi uma pessoa que, por áudio do WhatsApp, me contou uma situação. Então, ela me trouxe que ela foi fazer uma entrevista de emprego e sentou na recepção e tinha uma outra pessoa na recepção. Tinha uma outra pessoa, muito provavelmente, aguardando para fazer a entrevista também. E aí, essa pessoa foi primeiro na entrevista, ela ficou esperando. E aí ela soube, de alguma forma, que essa pessoa era conhecido, primo, enfim, um parente. E essa pessoa saiu da sala de entrevista sorrindo. Essa pessoa já julgou um monte de coisa na cabeça dela. Já pensou que, nossa, então ele é parente, ele saiu feliz, então vai dar tudo certo, eu não vou passar na entrevista e tô perdendo meu tempo, não sei porque que eu vim aqui. E aí, quando ela foi pra sala de entrevista, que ela era a segunda, né? Pelo menos naquela sala, quando ela já foi amuada. Ela já foi rendida, vendida. Porque ela já tinha contado uma história pra ela que outra pessoa iria ocupar o lugar. Então, ela já entrou derrotada na entrevista. E quando ela saiu da entrevista, ela mandou um áudio contando toda essa situação. E saiu falando: eu tô arrasada, não passei na entrevista, não deu certo, eu respondi as perguntas, mas tá. Aí eu falei assim pra ela: você escutou já o seu áudio de novo? Porque você me contou uma história que é uma versão que você imaginou. Você recebeu um feedback já? Você saiu da sala falando assim: olha, obrigada pela sua participação, mas não vai ser você a pessoa? Não. Você sabe se ele saiu sorrindo porque a entrevista deu certo? Ou se porque a camisa dele enroscou em algum lugar e eles estavam rindo? Você não sabe. Então, você adotou uma postura de derrota baseado numa história que você contou pra você e não necessariamente no fato real. Você também nem sabe se é verdade o que você escutou sobre o grau de parentesco. Muito menos se a empresa tem... quais são as políticas da empresa para uma contratação ou não. Então, assim, tudo que você me relatou foi criado por você. Você não tem certeza.
Aí eu fui fazendo algumas perguntas. Você recebeu um feedback já diretivo de que você não passou? Não. Você sabe o real motivo que a pessoa saiu sorrindo? Não. Você entrou com uma postura positiva e confiante? Não. Então, agora só te resta esperar. Mas que você que criou essa situação, de fato, foi nascida na sua cabeça. Então, nós temos essa dificuldade porque é natural da nossa mente fazer as justificativas. Será que melhora ou piora se eu acender essa luz aqui? Então, nós temos essa mania, vamos dizer assim, que acaba sendo algo natural do ser humano, mas não é ideal. Não é ideal. A gente fica criando aí essas impressões negativas, tá? Então a gente precisa trabalhar com os fatos e não com as criações. Muitos fatos vão parecer verdadeiros. Muitos. Você vai escutar uma história e você vai falar assim, nossa, não tem como ser diferente, só pode ter sido isso. Quando você vai ouvir outras partes ou investigar com outras pessoas o que realmente aconteceu, você tem outras versões. Porque essas versões não são verdadeiras ou mentirosas. Elas são baseadas no ponto de vista daquela que te conta. Então alguém vai trazer para você uma percepção baseada na realidade dela. E aquilo é verdadeiro para ela. Mas não é um fato em si, né? A gente ainda não sabe separar o que é de cada um, o que é real e fato isolado. Se você for num treinamento, uma palestra de 1 hora, você vai com uma amiga, você vai numa palestra de 1 hora com uma amiga sua. Vocês assistem a mesma palestra, a mesma 1 hora de palestra. Se você sair da sala e tiver alguém lá com o microfone falando assim, como é que você resume essa palestra? Você vai falar o que você filtrou daquela informação baseada na tua realidade, na tua necessidade, naquilo que te tocou naquele momento. A sua amiga vai responder talvez outra coisa, completamente diferente, porque aquilo foi baseado na realidade dela, na necessidade dela e naquilo que despertou para ela. A mesma palestra, as mesmas palavras. Então a gente precisa começar a interpretar quais foram os fatos do que a nossa ramificação de interpretação. Se ele tivesse feito uma pergunta na mesma palestra assim, qual foi o tema abordado na palestra? Provavelmente a tua resposta e a da sua amiga deveriam ser similares. Poderia não ser exatamente iguais, mas similares. Elas teriam que rodear o mesmo tema central. Isso sim se baseia num fato. Qual foi o tema da palestra? As duas têm que falar a mesma coisa. Agora, o que cada uma retirou daquela informação e como que aquilo se baseou para você levar para sua vida é outra coisa. Aí é baseado já na sua ramificação. Então, a gente tem muita dificuldade. Mas essa é uma dica muito importante para quem é líder, porque o líder vai receber um monte de informação. Ele vai receber um monte de histórias. Ele vai receber várias informações. E é papel do líder fazer essa separação. Ele tem que saber, falar assim, peraí, qual foi o fato? O que aconteceu? Aconteceu isso, beleza. Você interpretou assim, fulano interpretou assado, mas vamos aos fatos. E aí ele tem que se posicionar com relação a qualquer orientação de conduta, de orientação, de feedback. Não é uma opinião só, né? Mas é toda uma informação baseada no histórico da empresa, nas regras e nas condições de conduta e baseado no fato e não naquilo que cada um te trouxe, né? Para você juntar as peças e fazer um outro quebra-cabeça, você vai ter muito mais trabalho. Então, se concentre nos fatos reais. Isso vai te ajudar demais, porque o que eu mais recebo de liderança é a dificuldade de lidar com os assuntos da equipe que não tem relação com o trabalho.
Então, assim, traduzindo é um pouquinho do mimimi, né? Tipo, nossa, eu não aguento mais a equipe vindo pra mim falando coisas tipo fofoca, trazendo situações das pessoas, criando intriga, ou trazendo assuntos que não são relevantes pro negócio, né? Pro trabalho. E você tem que tratar. Não dá pra você ignorar, né? Falar assim, tá bom, então, volta lá pra sua mesa, trabalha. Não, você tem que ouvir, você tem que acolher e você tem que dar um direcionamento, né? Nem que seja assim, olha, fulano, eu entendo que você esteja trazendo essa situação, esse ponto aqui acaba sendo relevante pra gente, se concentra nisso, orienta a pessoa, até emocionalmente. Quando acontecer isso, busque fazer isso. Você tem que dar esse acolhimento também, né? Faz parte da liderança você tratar questões emocionais, além de prioridades de trabalho. E nem sempre a gente tem essa resposta, nem sempre a gente consegue acolher, porque a gente vai fazer julgamentos. Então, quando alguém trazer uma situação pra você, você vai falar, nossa, não acredito que a pessoa fez isso. Nossa, que absurdo. Não faça isso. Porque você não sabe, né? E aquela pessoa tá buscando um acolhimento de parceiro. E não é isso, de parceria, né? Tipo, eu quero que ele esteja do meu lado. E você tem que ser imparcial. Uma das principais funções da liderança é ser imparcial. E aí, para ser imparcial, você precisa dividir situação de julgamento, fato de opiniões. Você precisa fazer essa desmistificação. Então, precisa realmente trazer os fatos. Quem trabalha em empresas muito grandes, né, ou empresas que têm estruturas, por exemplo, de departamento de compliance, o compliance faz isso, né? Quando ele recebe uma denúncia, ele vai investigar fatos, ele vai conversar com várias pessoas e vai buscar chegar às conclusões factíveis de situações e cenários que aconteceram, né? E as perguntas de compliance, né? As entrevistas de compliance, elas são bem específicas, né? Não é assim, o que você acha? Como foi pra você? Não, ele vai te perguntar fatos. Assim, viu? Como foi a conversa? Me conte em detalhes, né? Quais foram as palavras que fulano usou? Quais foram as situações que aconteceram ali? Então, independente do que você sentiu, a investigação é sobre o que aconteceu, né? Então você vai falar um pouquinho do que você sentiu e tal, mas ele vai buscar exatamente o fato para conseguir interpretar qualquer ação. E o líder precisa fazer isso também. Ele vai interpretar o sentimento, vai acolher, vai trazer uma resposta emocional, mas ele vai diferenciar o que é fato do que é uma interpretação, né? Interpretação da pessoa. Então, esse é um exercício, pessoal, difícil de fazer, mas que precisa ser praticado, precisa ser iniciado. Então, se você só sair daqui com essa diferença, né? Eu preciso primeiro separar o que é fato do que é interpretação. Você já vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. E comece com você, não precisa começar com outra pessoa. Comece com você, aconteceu alguma coisa, deu um fato na sua vida. Fulana tá mal-humorada. Aí você já começa, ela tá mal-humorada? Porque aconteceu isso e isso. Porque ontem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não sabe. Chega pra essa pessoa e fala, tudo bem? Você tá bem hoje? Você precisa de alguma coisa? Eu tô percebendo que você tá com uma carinha de cansada. Deixa a pessoa responder. Não, eu tô bem, ou eu tô doente, ou eu não acordei muito bem. Você não tem como adivinhar. Você não tem como adivinhar e nem precisa gastar energia e neurônio tentando adivinhar as coisas que você não tem como saber. Que você vai só gerar uma curiosidade. Então, primeiro, para você saber o que tá acontecendo com uma pessoa, tem que perguntar. Referência externa nunca é um bom termômetro. Então a gente, por exemplo, vê uma pessoa que passou por uma situação super difícil. Perdeu um ente querido, ou teve, sei lá, uma frustração, uma tristeza. E aí, passou uns dias, essa pessoa tá ali dando uma risada, contando uma piada, tá mais leve, aparentemente. Aí você já pensa, ai, que bom, ele tá melhorando, ele tá superando. Só porque ele tá leve e tranquilo e contando uma piada.
Isso é uma referência externa. Se ele tá bem, se ele tá superado, se ele já tá melhorando, você não tem como saber. É um julgamento da sua parte. Achar que só porque ele tá rindo, ele tá melhor. Não que a pessoa precisa estar chorando, né? Então a gente fica com uma ideia de querer interpretar o que as pessoas estão sentindo a partir do que a gente tá vendo. E a gente tem que perguntar, se a gente quiser saber, né? A gente precisa perguntar. Eu não posso simplesmente julgar que só porque a pessoa tá chorando, ela tá triste. Às vezes ela tá chorando porque ela tá aliviada. Às vezes ela tá chorando porque ela tá querendo desabafar. Ela pode estar sentindo muitas coisas que só cabem e dizem respeito a ela mesma. Que não cabe a você julgar, né? A não ser que a pessoa fale: estou me sentindo aliviada. Estou me sentindo bem. Estou me sentindo triste. Se a pessoa manifestar, aí você tem um fato. Se não, não interprete. Porque isso vai te levar, talvez, a uma informação que não é a real e vai te fazer criar confusões, né? E a gente precisa aprender a fazer isso com a gente, né? Então, a partir de uma situação, pense você mesmo. Será que eu tô imaginando coisa? Ou será que é isso mesmo que aconteceu? Tá? Então, esse é um exercício muito importante de observação. Todo líder precisa ter esse discernimento. Toda pessoa, né, precisa ter. Especialmente quando você é líder, é importante também você ter essa percepção, tá? Isso vai te ajudar bastante a não sofrer. Porque quantas vezes você sofreu por situações que aconteceram só na sua cabeça? Quando você foi ver o que aconteceu, não era nada daquilo. Ou não tinha aquela dimensão que você mesma deu. Então a gente começa a perceber: nossa, como eu fui ingênua, como eu sofri, como eu passei por isso, né? Eu pensei tal coisa e não era. Então a gente precisa ter calma e se perguntar: eu sei o que aconteceu exatamente? Não, eu tenho uma ideia. Então eu vou checar. Então eu vou ter certeza. E aí você vai ser uma pessoa mais tranquila e você vai se tornar um líder mais justo. Porque quantas injustiças você já não cometeu por não envolver todas as partes ou por não ter certeza de todas as coisas? Com certeza você já viveu isso, porque eu já vivi isso muitas vezes. Muitas vezes. Né? De ouvir uma parte e falar: que absurdo, né? Comprar a ideia daquela pessoa. E quando eu for falar com outra pessoa ou entender o que aconteceu, não foi exatamente aquilo. Porque sempre a pessoa vai trazer o seu ponto de vista no seu mundo e na sua própria interpretação. Então precisamos ter muito, muito, muito cuidado com relação a isso. Tá bom? Pessoal, só lembrando vocês, toda terça-feira, às 7h30 da manhã, temos uma live, um encontro para falar sobre liderança, trazer dicas, orientações. Quero muito contar com a audiência de vocês, então podem mandar ali o aviãozinho aqui para as pessoas que estão ao vivo agora, que podem também assistir e se beneficiar dessa live. Podem mandar também as perguntas, os comentários, mesmo aqui na live ou depois, quando ela fica no feed de notícias, ali embaixo também, se você mandar alguma pergunta, eu vou responder. E toda terça-feira eu tô aqui. Eu vou tentar ir num lugarzinho mais claro da próxima vez, mas geralmente aqui no estacionamento é um pouquinho mais escuro, porque é subsolo. E aí eu não consigo parar em outro lugar. Como hoje eu começo bem cedinho aqui em São Paulo, a gente acaba usando o veículo mesmo para fazer a nossa live de manhã. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essa dica, que vocês tragam essa observação. E eu quero saber os comentários de vocês, o que vocês acharam. Se vocês quiserem escrever, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui um oi para vocês. Ah, legal. Bom dia, gente. Obrigada aí pela presença. Se vocês quiserem mandar uma perguntinha ou qualquer comentário, eu vou ficar aqui mais uns minutinhos. Obrigada. Ah, muito legal. E aí a gente vai trocando também, viu, gente? Eu vou deixar essa live disponibilizada. Eu acho que é a nossa 10ª live já. Acho que já tem 10 semanas
que a gente tá nesse ritual aí de fazer as lives. Então, fico muito feliz de poder contribuir, de trazer uma troca aí para vocês. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui e a gente vai se falando. Então, uma ótima terça-feira, véspera de feriado. A gente vai se falando e até mais, gente.